Oi pessoal, olha aí, nos encontramos de novo, mas agora a gente muda um pouquinho o foco do nosso assunto. A gente sai um pouco da geometria e agora a gente volta para olhar para a álgebra. A gente vai falar hoje sobre análise combinatória. Mas Priscila, que nome esquisito, o que isso significa? O que é essa tal análise combinatória? A gente vai entender melhor com um exemplo. Imagina que eu quero sair da casa, aqui eu tenho uma representaçãozinha linda e maravilhosa. Eu quero sair da casa do André e ir para a casa do Pedro. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Bom, eu posso fazer o caminho que está em vermelho, sair ali da casa do André, rodar o quarteirão, chegar na casa do Pedro. Eu posso fazer o caminho em azul, que é sair da casa do André, entrar no outro quarteirão e chegar na casa do Pedro. Ou eu posso fazer o caminho amarelo. Tá, mas você falou de análise combinatória, você está falando desses caminhos, não estou entendendo onde que a gente quer chegar. A análise combinatória, ela vai estudar as possibilidades que satisfazem um determinado critério. Como assim? Lá no nosso exemplo do caminho, a análise combinatória ia mostrar a quantidade de caminhos diferentes que eu poderia chegar, porque eu vou estudar todas as possibilidades que satisfazem um critério. Qual era o critério ali? Sair da casa do André e chegar na casa do Pedro. E para isso a gente vai aprender uma coisa muito importante, a gente vai saber o nome daqui a pouquinho. Trouxe aqui um exemplo muito comum de vocês verem, tem um lugar aí de lanche muito famoso, que usa muito isso, que você monta o seu próprio lanche. E aí a gente tem ali, ó, muitas opções. Olha o nosso primeiro exemplo. Eu posso escolher, vou montar meu lanche, cheguei naquela lanchonete, vi lá, ó, aquelas opções, eu posso escolher o quê? O tamanho do meu pão, eu posso escolher qual o tipo de pão, e eu posso escolher também qual é o meu recheio. Tá, como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu trouxe aqui pra gente uma coisa chamada árvore de possibilidades. O que é isso? A gente escreve todas as possibilidades que a gente tem. Então, olha como é que a gente faz. O meu lanche ele pode ser escolhido primeiro pelo tamanho do meu pão. Então, ele pode ser de 15, que é esse primeiro caso aqui, ou de 30 centímetros. Depois que eu escolho o tamanho do pão, eu vou escolher o tipo do meu pão. Eu tenho 3 tipos de pães para escolher. Então, se eu escolher o de 15 centímetros, eu posso escolher italiano, integral ou francês. Mas se eu escolher o de 30, eu também posso escolher italiano, integral ou francês. Escolhi o tamanho, escolhi o tipo do pão e agora eu escolho o recheio. Eu tenho 3 opções de recheio. Então, olha as minhas combinações. Eu posso ter um lanche de 15 centímetros com pão italiano, recheio de presunto e queijo. Mas eu também posso ter um pão de 15 centímetros, italiano, recheio de queijo. Aqui eu representei todas as minhas possibilidades, por isso que se chama árvore de possibilidades. Se eu somar todas essas minhas possibilidades, eu vou ver de quantas maneiras diferentes eu posso montar o meu sanduíche. E aí que está essa tal de análise combinatória, que estuda essa quantidade de maneiras. Mas, Priscila, será que só existe essa forma de fazer? Imagina se eu tivesse mais opções, a volta que eu daria para conseguir chegar nesse valor. Não é possível que seja dessa forma, que eu sempre tenha que montar a árvore de possibilidades. Claro que não. Existem maneiras mais simples da gente resolver. Olha aqui o nosso exemplo de cálculo. Quando eu tiver várias opções, eu vou multiplicar essas opções. Com o seguinte detalhe, eu separo nas categorias. Eu tenho que multiplicar as opções de tamanho do pão, vezes as opções do tipo de pão, vezes as opções de recheio. E aí eu consigo descobrir quantas opções eu tenho no total, de quantas maneiras diferentes eu posso montar o meu sanduíche, sem fazer aquela árvore de possibilidades enorme. Então, olha, faz comigo. Quais são as opções de tamanho? Quantas são? Eu tenho 2 opções de tamanho. Quantas opções de pães? 3 opções de pães. E quantas opções de recheio? 3 opções. Vou multiplicar aqui a minha quantidade, 2 vezes 3 vezes 3. O resultado são 18 possibilidades. Se eu voltar lá na minha árvore de possibilidades e somar quantas possibilidades eu tenho, olhando que eu tenho 15 centímetros, italiano e presunto, primeira opção. 15 centímetros, italiano, recheio de queijo, segunda opção. E contando todas aquelas opções, eu vou ver que eu chego no 18. Sem precisar fazer aquela árvore enorme, porque imagina, muitas opções, a gente vai perder muito tempo. Essa multiplicação tem um nome muito importante dentro da análise combinatória, e ela se chama princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. A gente está contando as nossas opções. E é a partir daí que a gente vai concentrar os nossos cálculos, usando o princípio multiplicativo
Em alguns lugares vocês vão ver o princípio fundamental da contagem. Vamos ver um outro exemplo que a gente vai fazer muito mais rápido depois disso? Agora eu tenho mais opções para montar meu lanche. Eu tenho ainda as minhas 2 opções do meu tamanho. Eu tenho agora para opções de tipo de pães, eu tenho 6 opções. Eu tenho 6 opções de recheio e eu tenho 6 opções de suco para acompanhar. E eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso montar o meu lanche dentro dessa lanchonete. Olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar, porque é princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar quantas opções de tamanho eu tenho, por quantas opções de tipos de pães eu tenho, quantas opções de recheio eu tenho e quantas opções de sabor de suco. Então, eu vou multiplicar 2, que está a quantidade de tamanhos, por 6, que é as opções de tipos de pães, por 6, que é opções de recheio, e por 6, que são as opções de suco. Quando eu multiplicar tudo isso, eu vou achar 432. Então, eu tenho 432 opções para montar o meu lanche. E a gente faz isso através do princípio multiplicativo. Vocês viram como é que esse princípio de análise combinatória é moleza? Espero que vocês tenham me acompanhado. A gente encerra esse vídeo por aqui e a gente vai se encontrar num próximo vídeo para dar continuidade a isso. Beijinhos, até mais.